uma live onde a gente te ajuda a ter segurança para lidar com os professores em menos de um mês através de estratégias muito práticas e efetivas. Eu sou a Carol e hoje a gente vai te mostrar a técnica poderosa para os seus professores seguirem as suas orientações, coordenadora. E hoje, como vocês sabem, a gente vai estar juntas, eu e a Marcélia, mas antes eu queria te dar alguns recados importantes antes de eu colocar a Marcélia aqui. Vale avisar, gente, que as estratégias que a gente vai passar aqui são do método Hidrax Sutileza, que estão com as inscrições abertas. É o único método que ajuda coordenadoras a terem segurança para lidar com os professores em menos de um mês. As vagas estão abertas por tempo limitado. Então, se você quer ser uma liderora e participar da método Hidrax Sutileza, vai no link na nossa bio e se inscreve agora. E se você está assistindo aqui no YouTube, então clica aqui que a descrição está aqui embaixo para você se inscrever agora no método Hidrax Sutileza. Vou colocar a Marcélia aqui pra gente começar a bagunça. Cadê? Eu tinha achado a dona Marcélia aqui. Marcélia. Vamos ver se a Marcélia chega, gente. Enquanto isso, vamos colocando aqui, coloquem aqui pra gente as dificuldades que vocês enfrentam aí na coordenação quando vocês vão orientar os professores. A gente vai passar uma técnica poderosíssima que vai te ajudar a ter mais segurança nesse momento e fazer com que seus professores sigam de fato as suas orientações, porque a gente sabe que na maioria das vezes o que acontece é que o professor não segue as orientações. Deixa eu ver, a Marcela. Vamos ver se a Mar consegue entrar. Já liberei o convite, Mar. Por que será que não está indo, galera? É, gente, ao vivo tem dessas coisas. Tá aqui falando que você não consegue participar, Mar. Aê, Conseguiu? Ah, Carol, você tá me eu falei, vendo? meu Deus, mas eu sempre fiz isso? Como assim não vai ter? Você tá me vendo? Tô te vendo. Eu não tô te vendo, não. Que Mas adorar. tá tudo bem com a minha imagem, tem certeza? Absoluta, gente. Vocês estão vendo a Marcélia? Eu tô Que vendo a bom. Marcélia linda, plena, maravilhosa. Não te vejo. Ó, eu vou sair e eu já volto então, tá? E novamente, aí eu envio pra você a solicitação, Carol, porque na minha tela tá tudo escuro aqui, não vejo sua imagem. Não, não, não. Aí começa não. Cara da noite não é pra isso. Ó, Eu palhaçada. vou depois tirar um print pra te mandar pra você ver depois. Tá, enquanto isso eu vou iniciando, enquanto você vai começando aqui. Tá bom, eu já volto. Tá bom, vamos lá. Agora vamos ver se ela vai sair, né? Porque tem dessas também, né, gente? Vai que não sai. É verdade, peraí. Muito bem, eu vou começar enquanto a Marcélia vai fazendo, atualizando ali. É importante o que a gente vai falar, que orientar os professores faz parte do papel da coordenação, tá? Às vezes a gente acha que não, ai, mas será que de fato sim faz parte? E você precisa ter segurança para fazer isso, porque é a forma que você vai diminuir os seus problemas na coordenação. Porque quando eu oriento bem, o professor não te traz mais problema. E o que acontece muitas vezes? Na coordenação, a gente fala assim, ah, mas o professor sempre traz as coisas para eu resolver. Talvez porque ele não foi tão bem orientado, que você não passou tanta segurança na orientação que você deu. E acaba que ele também cumpre as coisas no prazo. Pessoas que são bem orientadas acabam fazendo as coisas que precisam ser feitas na data que precisam ser feitas. E, o melhor de tudo, ele se torna um parceiro, porque ele sabe que ele pode recorrer a você, coordenadora, para ajudar o professor dentro das questões dele, porque você vai orientá-lo. E é importante que quando você oriente, ele entenda o que está sendo feito. Ó, até perdi que a Marcela pediu aqui. Vamos ver. Já coloquei você, Má. Agora, bora ver. Agora eu te vejo. Boa Agora, noite. eu que não te vejo. Tá, tipo, sem você aqui na Tá tela. Que vendo? delícia! Não falei que Aqui fica tá tudo tudo escuro? preto. Gente, o Instagram está bugado hoje. Mas tá bom, vai seguindo, Má, então. Eu não te vejo, mas você me vê.
E eles nos veem. O importante é quem está aqui assistindo. Gente, vocês estão vendo a Marcela, então tá bom. E o melhor, as pessoas estão vendo nós simultaneamente. E isso aí não vai ser um obstáculo para que você não receba o conteúdo aqui, hein, coordenadora? Bora Então, lá. Bom, Carol, é importante, né? Então a gente vai falar hoje à noite, né? Todos aqui sejam muito bem-vindos à nossa live especial, como a Carol já bem trouxe, aí com o método Liderar com Sutileza. A estratégia que você vai aprender aqui, ela é simples, prática de aplicar e ela resolve um grande problema na coordenação. Então, essa estratégia simples e fácil de aplicar resolve a questão do professor não realizar. Eu já comecei com trocadilho aqui, hein, Carol? Estratégia começou. simples. Vamos começar. Estratégia simples de aplicar que resolve o problema do professor não realizar. Chega daquele negócio, eu não sabia, eu não vi, não vou fazer. Isso fica diferente com a técnica que você vai aprender hoje aqui. Aliás, é mais do que uma técnica, é uma estratégia poderosa, como a Carol bem trouxe. E quando a coordenadora que está aqui presente aprende a orientar o professor, ela exerce uma função importante, o real papel na coordenação. E vai entender, como a Carol vai daqui a pouco explicar, que é diferente das sugestões. Você vai entender até por que muitas vezes no dia a dia ninguém está seguindo o que você falou até hoje, mas isso vai fazer parte do seu passado, com a técnica poderosa da nossa aula. Não digo nem que é live, digo que é aula. E quando você orienta o professor com a estratégia que você aprende hoje, você não só consegue que o professor realize, sem questão do professor reclamar, porque ele compreende o que precisa realizar, você não precisa ficar implorando para o professor fazer, nem ficar repetindo, insistindo. Isso não acontece com a técnica que você aprende aqui. E aí, então, você tem a parceria do professor. Ele segue o que é necessário, ele realiza o que a coordenadora orienta, e tem um trabalho em equipe. Tão sonhado trabalho em equipe aí que você deseja no seu grupo. Logo, volto a dizer, é aqui nessa live que você vai aprender a técnica prática, simples de aplicar, que resolve o problema do professor não realizar. Certo, Carol? Certo, não, eu tô me sentindo, ainda bem que eu escuto bastante podcast, né, Ná? Porque eu tô me olhando e tô escutando você, entendeu? Ainda bem que eu escuto podcast, que eu já acostumei a não ver as pessoas, entendeu? Vai entender, né? O que está acontecendo. Mas tá tudo bem, o pessoal tá vendo bem e nos vendo e ouvindo. Isso. E o mais importante que eu acho isso é que quantas vezes, né, a gente acaba na coordenação falando uma coisa para o professor e aí depois ou ele não faz, ou ele fala que você não orientou, que você orientou de outra maneira, que não foi isso que você falou. E acontece que isso de fato, a gente não consegue ter essa orientação segura por causa de alguns fatores, né, Má? E isso gera essa instabilidade, essa insegurança. E a coordenadora fala assim, mas será que fui eu mesma que falei? Ou será que ele está mentindo? E a gente fica naquela dúvida, né? Tipo, mas eu lembro de ter comentado com ele. Eu lembro, mas, né? A palavras, como diz a Marcela, palavras o vento leva. E aí você fica insegura, né? E eu sei que muitas vezes essa insegurança acaba acontecendo, quando a gente é nova na coordenação. E eu sei disso porque quando eu estava na coordenação e quando eu tinha começado na coordenação, essa era uma das minhas maiores dificuldades, né? A orientar o professor, mas será que ele fala, mas ninguém falou nada. Será que não falei mesmo? E ficava aquela dúvida. E a grande questão é que quando a gente é nova na coordenação, a gente pode ter essa dúvida. Mas será que eu vou conseguir orientar o professor para que ele faça as coisas da maneira que eu pedi? A realidade é que, como eu falei, quando a gente está nova na coordenação, a gente de fato tem essa insegurança de não saber exatamente como lidar, como falar com o professor. A grande questão é que para isso você tem o começo de tudo. É pensar numa técnica efetiva que te ajuda a conversar com qualquer professor, a orientar o professor de uma maneira segura. Sendo você nova na coordenação, sendo você mais velha na coordenação, você tendo muitos anos de experiência. A grande questão, gente, é que quando você é nova na coordenação, é mais fácil você estar na coordenação, tendo uma técnica segura, que você sabe que já foi validada, que já foi testada, que consegue de fato, do que de fato. Eu não sei nem o que aconteceu, mas tá tudo bem. Ei, Carol. Não tá me vendo, né? Tá duro. Que loucura. Então, é mais fácil quando você está na coordenação,
quando você tem uma técnica, um suporte para falar assim, ó, essa técnica funciona, já foi testado. Que foi o caso, por exemplo, das nossas alunas, da Joanita e da Francislane, que inclusive tem a live dela de depoimento aqui, né? Elas estavam aqui conversando com você, então a Fran também conversou comigo, tem no YouTube também, para quem está assistindo no YouTube depois. Isso eu acho muito válido e muito rico a gente falar, porque elas tinham um mês de coordenação. Olha meu celular apitando. Um mês, assim, gente, live ao vivo é isso, gente. Elas tinham um mês de coordenação e elas conseguiram, e elas falam, né, até quando elas conversaram com a gente aqui no Instagram e no YouTube, elas falam, eu tive segurança, eu consegui orientar os professores, por causa que elas tinham uma técnica, essa técnica a gente vai te ensinar hoje, não é, Mal? Sem Tá dúvida, ótimo. Carol. E olha, orientar o professor, você até trouxe uma questão relevante. Quando eu era nova na coordenação, a minha maior dificuldade era orientar o professor e ele realizar. Porque uma coisa é você falar enquanto coordenadora. A outra professor fazer, aí é que está a questão. Não é só falar. Existe um caminho aí na questão que às vezes o professor não realiza. Então, essa situação, eu digo a você, Carol, que independe de você ser nova ou experiente na coordenação. Quem é nova tem a insegurança e muitas vezes a falta de experiência ainda aumenta o medo dessa resistência. Só que quem tem anos na coordenação também tem dificuldade em orientar e o professor realizar, porque já virou um hábito tão grande do professor não fazer, da coordenadora repetir, ou insistir, ou deixar passar, que isso acontece com quem tem experiência. Gente, eu tô falando alguma coisa que não aconteça? Só em Nárnia que acontece? Coloque aí nos comentários. Não é real? Então, a questão de orientar o professor a realizar, olha, não importa qual a escola, não importa o contexto, e muito menos o tempo que você tem. É um problema real que acontece muitas vezes, que desgasta, faz com que você repita e quase que implore para ser realizado pelo grupo, e mesmo assim não acontece. E assim, se for para trazer histórias de superações da coordenação, como é que a Carol citou aqui, nós não podemos esquecer da Laudízia. O que a Laudízia falou? Eu morria de medo, eu pedia a Deus, não deixa amanhecer. E aí, agora não, eu falo com qualquer professor, em qualquer momento, sobre qualquer assunto. E essa técnica também é importante, que traz algo poderoso, não só para você lidar com o professor, mas também com a direção. Carol, tem muitas coordenadoras, olha lá, Flávia, as meninas aqui, ó, líderes ouro. Inclusive, Carol, antes de eu continuar, eu preciso parabenizar as líderes ouros comprometidas que deram basta nos problemas na coordenação e resolveram liderar com sutileza. Sejam muito bem-vindas da turma 12. E você que nos assiste ainda dá tempo, por tempo limitado, bônus exclusivos, link na bio e na descrição do vídeo, tá? Carol, então essa questão, tem algumas meninas que assistem ou que estejam nos ouvindo exatamente agora e pensam o seguinte: mas eu tenho medo de investir no método liderar de sutileza, porque aqui a diretora não vai deixar. Eu não sei para que eu vou investir se o problema na hora que eu oriento o professor é a minha diretora. Quem aqui tem alguma dificuldade no relacionamento com a diretora? Coloque aí nos comentários, eu. Então, muitas vezes, você está assistindo e pensando, não sei se eu vou investir no método, porque a questão é lidar com a minha diretora. E eu entendo que isso aconteça, porque é muito real. Sabe, o pior de tudo, que como disse a Carol, até a gente conversando sobre essa live, e faz muito sentido, é raiva que dá. Essa é a palavra certa. Revolta. Que você fala, meu Deus, então não tô valendo nada na escola, é isso? Tô valendo menos que uma bala? Porque o que eu falo não tem valor. Não é assim que você se sente? Desvalorizada e pela diretora? Só que eu vou dizer a você, coordenadora, liderar com sutileza faz com que você se posicione também frente à direção. Você ganha o respeito, a admiração, conquista o espaço, a autonomia e o seu valor. Se já é difícil não ter segurança para lidar com o professor, você imagina ter insegurança para lidar com a direção, porque ela vai te culpabilizar pelas questões que acontecem na escola. Ao mesmo tempo que ela te dá a demanda, ela tira da sua mão e deixa culpa pelo erro, não é? Ela te dá uma demanda, vou até ser mais específica. Vai e fala, olha, ô Lopes, você tem que conversar com as professoras. Elas estão ali no parque só batendo papo. Você já viu no celular? Você vai lá falar com elas. Aí você vai lá e fala com os professores. Os professores estão de novo e reclamam para a diretora. Falam, nossa, mas olha, você tem que ver, a diretora Lopes está pegando muito no pé.
Aí, mas o que? A diretora fala, não, é porque a Lopes, ela falou com a gente que tava ficando muito grupinho no parque, mas nós não estávamos. Não, gente, não pode continuar, viu? Eu vou conversar com a Lopes. Aí tá todo mundo lá. Aí ela tirou a sua autoridade. Só que começa a ter acidente no parque. Quem ela vai culpar? A diretora. Ela vai lembrar que foi ela que te desautorizou? Ou ela vai te culpabilizar pelos problemas que ela gerou? O que você acha que acontece? Ou melhor, o que de fato tem acontecido com você? Então, eu digo, coordenadora, que ao invés de você ter medo de investir no método, fazer a sua matrícula e aprender a lidar com a direção e com o professor, você deveria ter medo de continuar com dificuldade no relacionamento com a diretora. Porque na hora que a conta não fechar no final do ano, é você que ela vai culpabilizar. Se é que você já está sendo culpabilizada aí frequentemente no seu dia. Nós vamos te dar um presente. Esse presente que você vai receber de bônus ao se inscrever no Método Liderar com Sutileza, quem já se inscreveu já recebeu, é o e-book com passo a passo de como lidar com a direção, conquistar o apoio, o respeito e ter autonomia. Esse e-book tem as estratégias que ajudou a coordenadora Débora, que enfrentava as dificuldades que eu acabei de contar a você. A Elisângela, a coordenadora, passou por esse exato exemplo que eu te dei. Aliás, é um exemplo real. A coordenadora Elisângela enfrentou essa situação. E ela usou as estratégias que estão neste e-book com a direção, para alinhar o papel, a comunicação e ter o respeito na coordenação. Mesmo que vocês, ao se inscrever, link na bio, aqui na descrição, também vai ganhar. Carol, só que quando a gente fala de orientar os professores, existe uma grande confusão. Eu já orientei. Só que, bem da verdade, coordenadora, você não orientou. Você deu sugestões. Deixa a Carol te contar mais sobre isso. Antes de contar a diferença, eu só queria fazer inveja nos outros, porque a minha diretora, gente, era a Marcélia. Então, para mim, tava tranquilo, assim. Eu tava plena lá, né, tinha bem parceria, viu, da Marcélia? Não posso nem falar mal da minha diretora aqui para vocês, assim, que, né? Não vai dar. Essa questão de sugestão e orientação, ela é muito falada até, e a gente já falou em algumas lives sobre isso, mas eu acho que aqui vale trazer uma coisa mais específica para vocês de qual é a real diferença entre sugerir e orientar, gente. Porque muitas vezes você orienta, achando que de fato está orientando com segurança, mas você está dando uma sugestão. Uma grande questão aqui é que quando eu vou sugerir alguma coisa, por exemplo, eu vou sugerir aqui para a Marcélia que ela corte o cabelo. Ah, Marcélia, eu acho que você pode cortar o cabelo. Nossa, olha, pode cortar. Pode ou não, é opcional. Então, a sugestão é você passar uma informação, uma estratégia, por exemplo, acontece muito que vocês passam, mas eu orientei, Carol, eu falei para ela fazer assim na sala de aula, o meu professor fazer. Mas será que você de fato orientou ou você só sugeriu que ela fizesse essa estratégia? É opcional quando eu sugiro. A pessoa pode fazer ou não. E o que é, então, a orientação? A orientação é você mostrar o caminho a ser feito e mostrar quando isso vai ser feito. Porque você vai demonstrar que isso não é opcional. Não é opcional ela fazer isso ou não. Então, quando eu passo uma estratégia para o meu professor, eu não tenho que deixar vago. Eu tenho que falar, olha, estou passando, essa é a estratégia que você vai utilizar. Na próxima semana, me conte como foi, porque eu quero que você aplique na próxima aula, para a gente ver o resultado. É uma orientação, estou mostrando o que ela deve fazer, como ela deve fazer. Isso é muito importante, às vezes a gente se perde. E muitas das vezes a gente até recebe bastante na caixinha lá dos stories, nas DMs, ou até aqui mesmo na live. Acontece muito. Mas, Carol, eu falo e elas não seguem. Será que você está orientando de fato? Eu já orientei, elas não estão fazendo. Ou você está sugerindo, ou dando opções para ela que ela pode fazer essa estratégia ou não na sala. Já aconteceu, a gente já viu isso bastante, né, Má? É muito comum, não aprendemos, Carol, dentro da escola, em nenhuma faculdade, que nunca iriam aprender se você não estivesse aqui. A sugestão é algo que pode ser realizado ou não. A orientação é algo específico que precisa ser realizado. Gente, só isso aqui já vira chave na sua comunicação para lidar com o professor, para que ele realize a sua orientação. Então, um exemplo que a Carol trouxe aqui, um outro muito claro que você pode ter também, só para a gente passar para a próxima página, né, da nossa aula de hoje, da técnica poderosa, porque isso também faz parte
não é? Eu compreender que se eu quero que o professor realize, eu preciso parar de ficar dando sugestões rasas para o professor realizar. Eu preciso entender, de fato, como que eu oriento para fazer o meu papel com segurança, tendo uma comunicação clara e assertiva, resolutiva. Então, isso também faz parte da técnica. Então, vamos dar um exemplo atual que as coordenadoras estão realizando um programa de recuperação paralela. Então, aí tem que recuperar as notas, desempenho dos alunos do semestre, antes quando acabe, né? Antes que venham as avaliações externas. E daí o que acontece? A coordenadora dá sugestões. Olha, professores, na reunião, por que aquelas reuniões de ATPC, de hora de atividade, na reunião de planejamento, professores, por que a gente não realiza umas tarefas para casa para os alunos estudarem? É uma sugestão, professores. Aí eles falam, não vai dar certo, não vou fazer. Ou falam, se der eu faço. E aí você fica frustrada, pensa, meu Deus, nada do que eu falo eles seguem. Como os professores não têm comprometimento, os professores não querem saber. E você fica triste, porque você tinha a melhor da intenção. E a sua estratégia era eficiente, ajudar os alunos a melhorar o rendimento. Só que você não teve atenção, porque você não deu orientação, você deu sugestões. Agora, quando você é específica, professores, a partir de agora, da próxima semana, vamos realizar tarefas para revisar as lições com os alunos com maiores dificuldades. Será de terça e quinta o envio para casa. E você pode escolher dentro da sua disciplina. Vamos anotar neste cronograma? Gente, deu para perceber que eu não dei sugestão. Eu dei uma orientação específica do que vai ser feito, em que momento deve ser feito. Não dando margem para fazer ou não fazer. E a nossa comunicação já começa a mudar desde já a estratégia. Nossa, Carol, o pessoal está assistindo e falando, meu Deus, então é essa a técnica? Eu tenho que, ao invés de dar sugestões, fazer orientações específicas? Essa é a primeira parte. Primeira parte. Agora, de verdade, a técnica poderosa é você documentar, é você registrar tudo que você orientar, registrar. Só que existe um passo a passo para o registro. Já vou te explicar qual é. Antes de explicar esse passo a passo, eu quero dizer o seguinte, que tudo que nós fazemos na coordenação precisa ser formalizado, precisa ser registrado. Tudo, gente, de verdade. O registro é o que te dá segurança, o registro é que faz com que seja realizado. Então, liderar gentileza te ensina a registrar desde uma ata de reunião a sua pauta para que você tenha segurança, gere o comprometimento e a participação dos professores. Te ensina a registrar uma reunião de formação que gera comprometimento do professor em aplicar o que você trouxe na formação. E também te ensina a registrar relatórios dos alunos e relatórios do desempenho do seu professor também. Tudo que envolve as práticas na coordenação e liderar gentileza, você aprende de forma fácil, prática, registrar. Como também quando o professor não realiza algo que precisa ser pontuado. Sabe aquela situação que você precisa falar com o professor? E você já viu durante o mapa da coordenação que jeitinho de falar é um dos erros, inclusive? Então, existe um passo a passo, no qual você registra o que você está pontuando o professor. Tudo é técnica, tudo é estratégia e tudo é fácil com liderar sutileza. Sábado agora a gente tem um mão na massa. Como pontuar o professor com segurança, sem medo de se indispor. E você vai aprender a registrar este momento da conversa. E registrar não é intimidar, a não ser que você faça o registro sem saber as técnicas que nós ensinamos em liderar sutileza. Você tem um problema. Você está registrando para intimidar. Mas liderar sutileza você registra para documentar, oficializar e envolver a prática do professor. E isso aí, meninas, líderes ouro, já vão receber o material amanhã cedo no e-mail, tá? Já está sendo enviado para vocês o e-mail dos materiais. E, claro, você ainda dá tempo de participar, se inscrever no link da bio, que está aqui, ou na descrição do vídeo. Então, o que é o mais importante aqui, Carol? Como você trouxe no início, palavras o vento leva. Mesmo que você oriente de forma específica, como eu dei o exemplo, como, quando realizar, sem documentar, não vai ser realizado. Se não documentar, não registrar, não vai realizar. O professor não realiza aquilo que ele não tem o registro. Mas é importante dizer, se você não tiver a postura adequada, postura de ouro, a humanização na sua comunicação, de como falar com o professor na hora do registro, a gestão de tempo diária, em que momento do seu dia você vai falar com o professor sobre isso para registrar,
o registro se torna algo contra você. Ai, tudo agora quer documentar, tudo agora tem que assinar. Pensa o quê? Que eu estou duvidando do que eu vou fazer? Não, deve estar duvidando. Então, você precisa atrelar a técnica que estamos ensinando aqui aos pilares que nós temos no método Liderar com Sutileza, tá? E a técnica é a seguinte, gente, como eu disse no início, tá? É uma técnica poderosa, sim. A Carol também reforçou. Ela é simples de aplicar e resolve o problema do professor não realizar. Você tem que registrar o que precisa ser feito. O que de fato precisa ser feito? Escreva. Quem vai realizar? Quem são os envolvidos? Quando deve ser feito? Quando deve ser feito? E aí, então, você pede para o professor assinar essa orientação. Isso é importante, mas vale lembrar. Tenha a postura de ouro, entenda a gestão de tempo diário, em que momento realizar e uma humanização na comunicação, para que não soe como uma inquisição. Estou registrando, para você, então, duvida que eu vá realizar, tá? Essa é parte da técnica e você completa com liderar com sutileza. Carol, algo a completar, né? Depois que eu falei aqui, deixei você aí. Não, Não tá eu tô me vendo aqui. aqui? Gente, eu tô aqui voando. É voando no sentido bom. Sabe o que eu tava pensando? Muitas vezes, uma questão muito grande é assim, tá bom, mas mesmo eu já oriento, eu já faço, e se eu fizer isso e o meu professor não fazer mesmo assim? E é por isso que a Marcela falou do mão na massa, que vai acontecer no sábado sobre pontuar. Porque quando eu tenho isso, eu já tenho um registro de uma falha que aconteceu. Só que no mão na massa, que vai acontecer no sábado, a gente vai sair de lá com um relatório pronto para você falar. É um script para você sair daquele mão na massa e falar com o seu professor até na segunda-feira, se você quiser. Porque é isso, se você já teve situação, Carol, Marcela, eu não fiz essa técnica, eu não utilizei, eu ainda consigo? Claro, porque não é só disso que se faz. Essa técnica, ela te traz o respaldo, mas não é por isso que você não deve entrar no método Liderar com Sutileza. Porque o método Liderar com Sutileza que a gente está te passando aqui é para você aprender a evitar problemas futuros. Mas provavelmente já aconteçam problemas aí na coordenação e com seus professores que você precisa mediar, que você precisa de segurança para alinhar com o seu professor. E é por isso que terá uma mão na massa no sábado, sobre pontuar os professores, em que você vai sair de lá com o relatório, com todo o apontamento pronto, só para você falar com o seu professor. Gente, quando a gente fala sobre essa questão de segurança, a questão do registro, a questão dessa técnica, é uma das técnicas que as alunas aprendem. Aqui vocês estão aprendendo um pequeno pedaço de uma técnica. Mas, como a Marcela falou, se eu não tiver o manejo para falar, como que a gente vai ensinar no mão na massa, se eu não tiver a gestão de tempo para pensar no tempo de qualidade que eu preciso ter para falar isso com o professor e E saber onde olha, falar. Carol, o tempo, o GTD, né, gestão de tempo diária, é fundamental. Bom, Marcela, entendi a técnica, né? Então eu tenho que falar o que precisa ser feito, indicar quem vai fazer e registrar. Então eu já sei. Vou aproveitar amanhã, que a sala, os professores estiverem na sala do intervalo, eu já vou chamar a professora para falar. Você vai errar. Eles não vão te ouvir. Ainda você vai dizer, mas meu Deus, não é a técnica? Não, é um momento que não é adequado. Existe um momento oportuno e a forma ideal da sua postura unida à organização que faz com que o professor siga a sua orientação. Então, é preciso que você tenha completo para que você consiga aplicar a técnica que aqui estamos ensinando. Carol, agora que a gente está aqui, quase finalizando a nossa live, né? Vou só fazer, daqui a pouquinho eu faço uma revisão. Posso fazer uma revisão depois? Pode, fica tranquilo. Ótimo. Mas antes eu quero falar com você que está aqui nos assistindo. Aliás, você que está aqui nos assistindo todos os dias. Aliás, você que assiste no gravado, ou você que acompanha o nosso conteúdo, que participou do mapa da coordenação e ainda está pensando, mas Marcela e Carol, que bacana. Eu gosto muito do conteúdo de vocês. Deixa eu te perguntar. Esta live, você que está aqui nos assistindo agora, te ajudou? Coloque aí nos comentários. Sim? Coloque aí. Eu vou esperar alguém responder para continuar, hein? Que ao vivo eu quero Mas eu interação. também vou esperar, vamos esperar. Eu tô até tomando Coloquei. água. Sim, coloquei. Marcela, assim, ajudou a você a compreender como fazer uma orientação e ser seguida pelo professor? Sim ou não? Porque se ele ficou com dúvida, eu também posso voltar para te explicar aqui com a Carol, que essa é a ideia. Vamos lá, galera. Quero saber se isso, de alguma forma, Já ajudou. te ajudou. Ajudou, Sim, Flávia? a Flávia falou. Bacana. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui nos assistindo, você que assiste no ao vivo ou no gravado, se este conteúdo já te ajudou, imagine você ter o quebra-cabeça completo.
Se a estratégia que a gente conseguiu entregar em poucos minutos aqui para você, você imagina você ter tudo completo, além do acesso para falar diretamente comigo e com a Carol. Vai ser mais transformador, muito mais fácil para você. Então aí, Carol, tem coordenadoras que estão, como eu disse no início, acompanhando a gente aqui, não é? Sempre, os conteúdos, vem acompanhando desde o mapa da coordenação. E você que nos acompanha e pode pensar assim, nossa, eu gostei muito, Marcela, eu adoro vocês, meninas, eu adoro o conteúdo de vocês, mas eu vou deixar para depois. Você prefere, de verdade, continuar no raso? Tendo esse contato com a gente aqui, que é importante, mas que não é completo, porque não há tempo. Não consigo te entregar, eu não consigo compartilhar uma tela com você, eu não consigo te mostrar o slide, a Carol não consegue te mostrar. Eu não consigo fazer com você um passo a passo para você falar para a professora que não dá. E você prefere continuar no raso? De verdade, coordenadora, eu vou dizer a você o seguinte, se você já nos acompanha e gosta do nosso conteúdo, e você está aqui assistindo, é porque você viu que existe uma prática que vai facilitar a sua vida na coordenação e vai te dar o respeito que você talvez hoje não tenha. E que você não consegue em outro lugar, a não ser aqui em Liderar Sutileza. Porque aqui é o único método que te ensina a ter segurança para lidar com o professor. Não tem em outro lugar. Não tem no Google. Não tem. Aliás, você põe no Google, você vai voltar para cá. Que é você vai nos encontrar. Então, se você que gosta do conteúdo, como vocês trazem muitas vezes, você que gosta, acompanha, eu gosto, Marcela, eu vou continuar acompanhando, mas deixa para uma próxima turma, de verdade, coordenadora, no fundo, pode ser que você esteja com medo de investir o seu dinheiro. E eu compreendo, porque o nosso dinheiro é suado, é o nosso valor. Então, se você está com medo de investir o seu dinheiro, eu digo o seguinte, olha, você já viu histórias aqui de superações todos os dias. Todos os dias. Inúmeras histórias de coordenadoras reais como você. Que a diferença é que elas deram basta no problema e lhe deram sutileza. E sendo as provas e as nossas palavras não forem suficientes, eu vou dizer que você tem garantia. Aliás, eu te dou uma garantia junto com a Carol. Não é garantia do consumidor de 7 dias e devolve o seu dinheiro, não. Isso aí você já tem direito. Eu vou te dar todo o seu dinheiro de volta e mais R$ 500. Qual outro lugar você viu essa garantia? Todo o dinheiro de volta e mais R$ 500. Pois é. Aqui você tem essa garantia. Se você assistir os plantões de dúvidas ao vivo, fizer suas perguntas, interagir na comunidade das alunas, assistir o Mão na Massa ao vivo, assistir 50% das aulas e não tiver segurança, em 30 dias você vai me enviar um e-mail. Eu vou marcar uma mentoria com você, vou te guiar por mais 2 meses, passo a passo no que você tem que fazer. E aí, coordenadora, se você não tiver segurança, fique tranquila. Todo o seu dinheiro de volta e mais R$ 500 eu te dou. Porque é 100% garantido e testado que a gente te ensina aqui. Essa garantia é tão única quanto o método que está aqui na sua frente. Então, o medo de investir, você deveria ter e de investir em qualquer outro curso, qualquer outro material que você compra que não consegue aplicar. E é importante falar do material. O material que a gente entrega no método, ele é um guia, ele é um mapa, ele não é um modelo. Então, se às vezes ficar comprando modelo de relatório, modelo de ata, modelo de reunião de formação, gente, modelo te limita. Sabe por quê? A sua realidade não é igual da Lila, que está aqui com a gente, não é igual da Fernanda, que acabou de comentar. Não é igual. Então, o modelo ele te limita. O método é um mapa que te amplia. Ele encaixa na sua realidade e no seu contexto. Até quando você vai ficar gastando dinheiro com modelos de materiais da internet que não aplica. Aí você fica triste que você vai se culpar. Você fala, meu Deus, deve ser eu, porque o material é bom. Será? Eu não estou desvalorizando o material. Estou dizendo que ele é feito para todo mundo, um padrão. Só que você é única. A sua prática é única. A sua forma de liderar é única. O seu grupo de professores o seu professor é diferente, único. né? O seu professor tem professores diferentes. Um mesmo material não vai casar para todos, né, Má? Pois é. Então, se você estava com medo de investir o seu valor, tenha medo de investir o seu dinheiro em materiais que são rasos, materiais engessados, que limitam sua prática na coordenação. E você que está assistindo aqui pode falar, nossa, eu adoro vocês, meninas. Vou continuar acompanhando o conteúdo, mas a próxima vez eu me inscrevo, eu não tenho tempo para estudar. Será que é esse o motivo? Então, eu vou continuar por aqui e depois, quando eu tiver mais tempo, aí eu aprendo a liderar a sutileza. Como se tempo você conseguisse sem gestão de tempo diária, sem a técnica GTD, sem a habilidade de organizar a sua vida pessoal e profissional. Porque GTD é isso, é habilidade para você resolver em todos os âmbitos. Então, se você for esperar ter tempo, talvez você não tenha tempo nem para sua família hoje, que dirá para estudar. Que dirá para estudar.
Mas GTD é 20 minutos do seu dia. Você tem 20 minutos para ficar na rede social? Tem 20 minutos para ficar ali? E é bom, é gostoso pra caramba. Navegando aleatório é bom, mas quando isso é excesso, não te preenche. Então, GTD é o que te livra da falta de tempo. Esperar ter tempo não é mágica, é habilidade que você desenvolve com o método. E ó, até aqui a Flávia, uma aluna do método, está colocando que ela investiu nela, que ela acreditou no método e ganhou credibilidade onde ela trabalha, quando ela bateu na porta da diretora e solicitou ajuda financeira para investir no método. E hoje ela tem esse direcionamento. Parabéns, olha que isso é tão importante, porque ontem, até a Flávia, né? Foi a Flávia que comentou com a gente ontem, quem estava na sala secreta do Meet, a Flávia falou o seguinte: eu sim. disse não para a diretora, e eu não fui mandada embora, não. Eu ganhei, foi respeito. Pois é, Perfeito. respeito. Então, se você gosta do conteúdo, você vai esperar o quê? Se você acredita no que a gente está trazendo, aliás, se você precisa do que nós estamos apresentando, você vai esperar o quê? Chegar ao final do ano e a diretora te falar que a culpa foi sua, que os alunos não se desenvolveram? Esperar chegar ao final do ano para o professor falar a culpa foi sua, que não soube me orientar? Você vai esperar o quê? Eu espero que, de verdade, você tome a melhor decisão. E para facilitar que você consiga fazer a sua matrícula hoje, nós vamos liberar o boleto. Não importa se você não tem limite no cartão, não importa se você não tem cartão de crédito. Isso não é um obstáculo para você. Você pode fazer a sua matrícula e parcelar no boleto em até 8 vezes, ou no Pix em até 8 vezes. O link também está no mesmo link da bio. Você toca no link, escolhe a opção parcelamento, o número de parcelas que você deseja, preenche os dados, recebe o link, o boleto, perdão, ou a chave Pix e efetua o pagamento. Você consegue fazer a matrícula e agora entrar no método para receber os bônus, desconto de R$ 400 mesmo no boleto, e ainda participar dessa aula sábado, que é uma mão na massa para pontuar o professor com segurança e sem medo de se indispor. Então, você que diz, olha, eu gosto muito do conteúdo de vocês, meninas, eu adoro, eu vou continuar e deixa para uma próxima. Eu espero que você ainda esteja na coordenação, porque talvez com os problemas que você enfrente, sem liderar sutileza, você talvez nem esteja mais na coordenação. E é triste, porque se a sua missão é na educação, poderia ser mais fácil. Nós estamos aqui para te ajudar. Ó, a Emiliene já falou que ela fez no Pix parcelado, que ela amou, viu? Facilita, gente. Que legal, Emily. Bem-vinda, Líder Ouro. Carol, vamos fazer uma revisão? Pode ficar à vontade. Vamos revisar essa técnica poderosa que aqui nos ensinamos? Bom, gente, nós falamos com vocês aqui a diferença de sugerir e orientar. Quem sugere, o professor não realiza, até porque sugestões dá margem para realizar ou não. E uma coordenadora segura não faz sugestões rasas. Ela faz orientações específicas e gera o compromisso do professor na realização, registrando. E aí você precisa registrar com as técnicas que você viu aqui. O quê? Quem? E assinar. Mas olha, muito cuidado. Nesta hora você precisa ter a postura de ouro, uma humanização na comunicação e GTD para encaixar o melhor momento no seu dia, para que esse documento que oficializa a sua orientação não seja uma pressão no professor, porque essa não é a ideia. A ideia é gerar a parceria, o respeito e o comprometimento em orientar o professor. Que você consiga sempre ser respeitada pelo seu professor. Que o que você solicitar seja seguido pela sua palavra e pelo seu respeito, enquanto líder do seu grupo aí na escola. Só quando a gente orienta o professor e ele realiza, é que a diferença na educação acontece, que a melhoria dos resultados também. Tudo bem aí? Tá. Esperei que você ia falar alguma coisa que você não me vê, Carol. Eu não tô te vendo, né, linda? É verdade, assim, gente, que ela faz. Desculpa. Tá vendo o que eu faço com essa mulher, gente? É isso. É verdade. Vocês estão vendo a realidade aqui, ó. Olha, e para a gente encerrar, tem um comentário lindo aqui da Célia que diz o seguinte: fiz agora minha matrícula, foi meu presente de aniversário, fiz no boleto. Obrigada pela oportunidade. Célia, parabéns, feliz aniversário e olha, o presente é nosso, de ter uma coordenadora comprometida como você dentro do método Liderar Gentileza. E você que aqui nos assiste, lembre-se, hein? Inscrições por tempo limitado, R$ 400 de desconto mesmo no boleto parcelado ou no Pix. Você ganha um e-book de como lidar com a direção, conquistar a confiança, o respeito e a autonomia e participa da aula sábado, como pontuar o professor, sem medo de se indispor e com muita segurança na coordenação.
E se você gosta do nosso conteúdo, qual é a sua dúvida? Por que você ainda não se matriculou? Me envia no direct para que eu possa te ajudar. Me envia no WhatsApp. Você tem o nosso WhatsApp no grupo do Mapa da Coordenação. Seja o que for, que seja dúvida, não deixe que seja um motivo pelo qual você não entre no método Liderar Sutileza. Tome a decisão agora, que vai aliviar seu coração, te traz o reconhecimento e a paz que você merece aí no seu dia a dia. Carol, foi incrível, né? Essa nossa live. Incrível, incrível. Espero ter sido para todos aqui que participaram. Muito bem, galera. Muito boa noite. Esperamos vocês no Método Liderar com Sutileza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.